Todo mundo está me ouvindo bem? Qualquer nervosismo, gente, é só coincidência, tá? Eu sou muito honrada por estar aqui, aceitei o convite, sempre para mim é uma honra poder ajudar, né, no ministério e servir a Deus acima de todas as coisas. Melhorou? Ah, agora melhorou. Quando a Luciana me chamou para compartilhar esse momento, ela foi muito generosa. Ela falou, olha, fale sobre o que você quiser. E eu acho que isso é um dos grandes desafios para quem vem num momento desse, né? A gente pensa em tantas coisas, o que é que a gente pode trazer que seja significativo para nós, mulheres, né? Então, pensando no tema que foi proposto, e pensando nos nossos dias, que estão cada vez mais complexos, mais difíceis, pesados, e as horas passam cada vez mais rápido, eu pensei no tema de um lugar de refúgio. Porque todas nós precisamos desse lugar, né? Todas nós precisamos de um lugar em que a gente, no meio do caos que é a nossa vida, no meio das dores, do sofrimento, que eu tenho certeza que todas aqui passamos por dificuldades e lutas, todas nós precisamos de um lugar em que a gente possa sentar, respirar e se entregar, né? E onde é esse lugar? Então, a gente vai pensar um pouquinho juntas sobre isso. E eu pensei numa passagem, né, que trouxesse algo para o nosso coração e que nos faça entender um pouquinho mais sobre esse lugar de refúgio. Então, eu queria que vocês lessem comigo o Salmo 91. Posso ler? Todo mundo já conseguiu? Então, eu vou ler. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao seu lado e 10.000 à sua direita, você não será atingido. Somente com os seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse, o Senhor é o meu refúgio, você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em pedra alguma. Você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Deus diz, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, eu o protegerei. Porque conhece o meu nome, ele me invocará e eu lhe responderei. Na angústia eu estarei com ele. Eu o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Quando a gente para pensar num lugar de refúgio, na cabeça de vocês, qual é o primeiro lugar que vem? Nossa casa, nosso lar. Algumas pessoas se refugiam, né, no quarto, outras gostam de passear, de ir para um campo. Mas sempre que a gente está procurando um lugar para descansar e descansar a nossa alma, a gente remete a Deus. Porque em Deus é que vem o descanso, em Deus é que vem o consolo, em Deus é que vem a segurança. E para a gente poder sentir seguro com Deus, a gente precisa de um relacionamento com Ele. E o Salmo 91 fala de relacionamento. Ele não fala, olha, passe por aqui e eu vou te ajudar. Ele fala, em Deus
eu faço a minha morada. Ele começa com a frase, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Habitar não é visitar. Habitar não é passar de vez em quando para dar oi. Habitar é estar junto o tempo todo, é ter relacionamento. E, para a gente definir um relacionamento com Deus, a gente precisa entender quem é Deus na nossa vida. A gente precisa parar para pensar sobre isso. A gente precisa parar para pensar qual é a importância de Deus na nossa vida. Que se a gente vive no piloto automático, e isso é muito comum, porque a vida hoje passa assim, num flash, se a gente ficar no piloto automático, no modo sobrevivência, a gente não começa a pensar no que Deus realmente significa para a gente. Eu encontrei esse lugar, né, no esconderijo do Altíssimo, num momento muito difícil da minha vida. E não foi só um, não, foram vários. Mas, naquele momento em que eu me vi sem chão, naquele momento em que eu me vi desassistida de todos ao meu redor, eu me encontrei com Deus. E se eu não tivesse encontrado o esconderijo do Altíssimo e me abrigado nele, talvez eu não estaria aqui para contar a história para vocês hoje. Quando a gente se refugia em Deus, mesmo que venham as tempestades, e elas vêm, né, e vêm em grande escala, muitas vezes, mesmo que a gente esteja sofrendo, e o sofrer, né, cada uma aqui, com certeza, está sofrendo algo, né? Cada uma está passando pelas suas angústias, perseguições, luto, depressão, medos. Mesmo que venham essas tempestades, porque no Salmo 91 fala que vai vir, né? Vem o laço do caçador ali, do passarinheiro, vem a peste, vem a flecha, e vão vir. Mesmo que venha, a gente sabe que, quando a gente procura Deus e encontra Ele, a gente tem esse refúgio. E é sobre isso que eu quero que a gente pense hoje. É sobre isso que eu quero motivar vocês a buscarem. Porque, no mundo, a gente vai passar por aflições. Mas a gente tem que ter bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. E a gente tem que buscar esse refúgio, essa força em Deus. Mas, se a gente não tem um relacionamento com Ele, não tem refúgio. Não tem habitar no esconderijo do Altíssimo. Tem visitar. E visitar, a gente passa, fica alegre, a gente ri, a gente, né, come um lanchinho juntos. Visita é isso. Depois cada um vai para o seu lugar. Mas não é essa a proposta de Deus. Não é isso que Ele chama a gente para pensar e para refletir. Deus chama a gente para ter um relacionamento. E, para ter um relacionamento, a gente precisa ter entrega. A gente tem que ter dedicação. Tem que ter disciplina. Relacionamento não é só curtir as coisas boas. Ele exige da gente alguma coisa. E o relacionamento com Deus exige, todos os dias, o dia inteiro, estar com Deus. Seja naquelas orações enquanto eu estou lavando a louça, tem um filho aqui, né, para dar assistência, e a gente está orando, a gente está louvando, a gente está em conexão com Deus, seja naqueles momentos no nosso quarto, né, de manhã, ou à noite, ou à tarde, de madrugada, cada um tem o seu momento, mas naquele momento em que a gente realmente se encontra com Deus e rasga o nosso coração. E fala para Deus o que Ele já sabe, o que está no nosso coração. Mas a gente fala para Ele. A gente conta, a gente conversa, a gente chora junto com Deus. Às vezes a gente não fala nada, a gente só suspira, porque não sai palavra. Às vezes a dor é tão grande que não sai nada, mas Deus sabe o que é. Deus está ali abraçando, cuidando, nos protegendo. Mas precisa vir da gente. A gente precisa dessa disciplina, a gente precisa dedicar um tempo de abrir a palavra e escutar a voz de Deus. A gente precisa de um tempo para sentar, orar e conversar com Ele. Não é só passar por Ele. Oi, Deus, tudo bem? Estou aqui. Ah, mas eu fui para o culto domingo. Ah, eu assisti a aula dominical. Mas e o resto? A nossa vida ela é muito complexa, ela é muito grande, ela é muito cheia de coisas, de alegrias, de tristezas, de emoções, e Deus quer fazer parte disso. Deus quer estar junto com a gente. E é isso que a gente precisa pensar.
Como é que está a minha vida hoje com Deus? Eu estou habitando no esconderijo do Altíssimo ou eu só estou visitando Ele? Às vezes a gente dá uma desculpa, né? Ai, mas é que eu estou sem tempo. Ai, mas é que, né? Ou eu durmo ou eu oro. Eu já me vi nessa situação. Com 2 filhos pequenos, eu tinha que acordar de madrugada para ter um momento em paz. E quem é mãe é que sabe o que é isso. Mas a gente precisa decidir. Porque se a gente deixa a vida levar, a vida vai levar. E aí, quando vier a tempestade, ela vai derrubar. A gente precisa ter esse momento, essa dedicação e essa disciplina para ter a certeza de que, quando Jesus voltar, ou Ele levar a gente vai estar pronta. Se a gente fica naquela coisa de vez em quando eu vou, de vez em quando eu não vou, o inimigo vai passar uma rasteira na gente e a gente não vai estar pronto. Disciplina espiritual exige escolha, exige constância, exige orar mesmo quando está cansada, exige ler a Bíblia mesmo quando está com sono, exige viver a verdade mesmo quando a gente está com raiva. Exige. Relacionamento exige da gente. Se a gente está num relacionamento de namoro, de casamento, de mãe e filho, de patrão e empregado, qualquer tipo de relacionamento exige da gente. E com Deus exige também. E por que às vezes a gente negligencia o nosso relacionamento com Deus e não com as pessoas? Às vezes a gente se dedica mais às pessoas, a gente se entrega mais às pessoas, e Deus a gente negligencia, quando sobrar um tempo. Hoje não deu tempo de eu fazer meu devocional, amanhã eu faço. Mas é que hoje eu queria ir no cinema, amanhã eu faço. Mas hoje eu queria ir tomar café não sei aonde, amanhã eu faço. E aí, o nosso relacionamento com Deus vai indo embora, e a gente está se dedicando ao relacionamento com outras pessoas ou com outras coisas. Muitas vezes é Netflix, internet, telefone, Facebook, Instagram, TikTok, o que mais que tem hoje? Eu já nem uso mais. Relacionamento, às vezes, de fuga, né? Então, eu não quero encarar tal problema, então eu vou sair para comer alguma coisa. A gente tem muita disposição para muitas coisas, e a gente acaba se distraindo do nosso relacionamento com Deus. Então, eu estou aqui hoje para a gente pensar nisso. Eu tenho me desafiado, né, e não é fácil, tem dias que são mais fáceis, tem dias que são mais difíceis, a ter o meu momento rigoroso ali de habitar com Deus no Altíssimo. Mas não é fácil. Quem aqui tem essa disciplina sabe que, às vezes, a gente tem vontade de não fazer, de dormir um pouco mais, de assistir um filme. Não é fácil. Relacionamentos não são fáceis. E com Deus nunca vai ser fácil, porque a gente precisa chegar a Ele, a gente precisa buscar a Deus. Se fosse fácil, Jesus não teria morrido na cruz. Não teria tido a morte que Ele teve. Foi uma morte dolorosa, foi uma morte humilhante, foi uma morte que Ele não precisava passar. Mas Ele quis. Ele quis para que nós pudéssemos ter esse relacionamento com Ele. E, às vezes, a gente precisa pensar, quando eu estou com preguiça ali, né, quero dormir um pouco mais, ou eu quero fazer alguma coisa para mim, a gente precisa pensar, mas será que eu realmente estou fazendo para mim? Porque, quando a gente está com Deus, em sintonia com Deus, a gente vê no Salmo 91, Deus abençoa, Deus protege, Deus fortalece, Deus cuida. Mas, se a gente está na internet, no TikTok, na Netflix, em qualquer outro lugar, a gente não está recebendo essas bênçãos de Deus. A gente está ali, só existindo. E a gente não pode tirar os olhos de Deus. A gente não pode deixar ali só um pouquinho e eu já volto. Quando a gente perde o foco, que é olhar para Cristo, que é estar em Deus, a rasteira vai chegar e vai derrubar. A gente tem que estar pronta, porque as dificuldades vão vir. O desemprego acontece de uma hora para outra, uma morte acontece de uma hora para outra,
um filho rebelde acontece de uma hora para outra, e a gente tem que estar pronta. A gente tem que estar firme na rocha. Semana passada teve um evento para as crianças aqui, e eu dei aulinha para os pré-adolescentes, e a gente falou muito sobre isso, sobre o construir a casa na rocha. E o construir a casa na rocha é o estar firme. E aí eu trouxe para eles, né, a reflexão, não sei se eles fizeram a lição de casa, eu dei lição de casa para eles, mas era para parar para pensar, quando vier a dificuldade, onde é que eu vou buscar o meu refúgio? Onde é que eu vou buscar a fortaleza? É na rocha. E a rocha exige leitura da palavra, a rocha exige tempo com Deus, estar na rocha exige ficar na rocha. Não é assim, eu passo pela rocha e volto de vez em quando, porque senão a gente vai cair. E a gente não pode se permitir olhar para o lado, porque quando a gente olha para o lado, a gente pode afundar. A gente tem o exemplo do apóstolo Pedro. Pedro desafiou Jesus, se é você mesmo, me faz andar até você, né? E estava lá, firme, olhando para Cristo, andando sobre as águas. Quando ele parou para perceber o vento, ele começou a afundar. Ele tirou os olhos de Cristo. E ele começou a afundar. A gente não pode tirar os olhos de Cristo, senão nós vamos afundar. Isso é um fato. E a gente precisa dessa disciplina para continuar sempre olhando para o alvo, que é Cristo. Se a gente se pega nos falsos refúgios, que é achar que tem o controle das coisas, né? Eu não sei se vocês são controladoras, mas eu sou uma controladora em recuperação. Mas a gente, principalmente a mulher, ela é ensinada, né, que ela tem que ter tudo sob controle. Ela tem que ter a casa organizada, os filhos limpos, tomados banho, educados, o marido tem que ter toda a atenção, e a gente tem que estar no controle de tudo, a gente tem que fazer tudo. E a hora que a gente se vê não dando conta das coisas, a gente se acha, né, incompetente, incapaz, indigna, muitas vezes. A gente não tem o controle. E é nesse momento em que a gente se vê sem controle, sem achar que é a super mulher, a Mulher Maravilha, nesse momento que a gente se acha mais frágil, é que Deus está ali, só falando, vem, eu estou aqui. Né? Por que você está buscando as outras coisas, controle em outras coisas, se eu estou aqui? A gente precisa se apegar em Deus, a gente precisa habitar na presença de Deus, porque nós não temos o controle. Isso é um falso refúgio. Nós não sabemos de tudo. Nós não temos uma vida constante. Nem nós, né, eu venho para o culto todo domingo. Né, eu cresci na igreja, eu tive o privilégio de crescer na igreja. Mas isso não traz estabilidade. Crescer na igreja não traz estabilidade. O que traz estabilidade na nossa vida espiritual é ter relacionamento com Deus. Se a gente não se relaciona com Deus, a gente não tem estabilidade. A tempestade vai derrubar a gente. O passarinheiro vai dar um laço e vai levar a gente. A peste vai pegar a gente. E é essa ideia que o salmista trouxe. Deus livrará você do laço do passarinheiro. Ele te cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você estará seguro. Toda vez que eu leio essa passagem, eu penso na galinha com os pintinhos, né, protegendo na chuva. E é isso. Tem lugar mais gostoso de estar do que debaixo das asas de Deus? Não tem. Só que a gente tem que estar lá. A gente tem que querer estar lá. Os pintinhos protegidos pela galinha, eles estão lá. E eles querem estar lá. E é isso que a gente tem que querer. Outra passagem aqui do Salmo que me chama muita atenção é: caiam 1000 ao seu lado e 10.000 à sua direita, você não será atingido. A gente só não vai ser atingido se a gente estiver habitando no Altíssimo. Se nós não estivermos fazendo de Deus o nosso refúgio, a gente vai ser atingido. Nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos.
Nós temos a proteção de Deus garantida. Deus ordena que os anjos deles estejam cuidando da gente, se nós estivermos na presença dele. Fora da presença de Deus, a gente não tem nada garantido. Muita gente no mundo se ilude, se engana, né? A vida é maravilhosa, eu sou bem-sucedido, eu ganho muito bem. Hoje eu estava indo no meu trabalho e eu ouvi um cara falando, porque eu vou ganhar, não sei, uma entrevista que ele foi lá, de emprego, R$6.000 limpo, para trabalhar 6 horas por dia. Quase que eu falei, olha, eu quero ir lá também. Mas ele estava se garantindo num emprego maravilhoso, dos sonhos dele. Só que as coisas desse mundo, elas simplesmente vão de uma hora para outra. Apenas em Deus nós temos a segurança de que tudo vai cair ao redor, mas nós vamos ficar em pé. Porque é Deus que traz essa segurança. Porque Deus diz, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei na sua angústia. Eu estarei com ele e o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Então, a resposta de Deus para quem busca o refúgio nele é que ele vai estar com a gente todos os dias. E aqueles dias que parecem que a dor fala mais alto do que tudo, parece que você não enxerga a luz no fim do túnel, naqueles dias em que você se vê chorando e não consegue falar nada para Deus, Deus está com você. Porque Ele prometeu. Aquele que busca Ele, aquele que se apega a Deus com amor, Deus está ali cuidando, Deus está ali protegendo, Deus está ali celebrando quando um sorriso sai no rosto, num momento de tristeza. Deus está ali. Mas a gente precisa habitar nele. A gente precisa buscar Deus como refúgio. Depende da gente. E aí eu quero perguntar para vocês, que escolha vocês estão fazendo hoje? O que é que está consumindo mais o tempo de vocês hoje? Em quem vocês estão buscando refúgio? Porque relacionamento com Deus, ele é uma via de mão dupla. A gente tem que buscar a Deus nos momentos bons e nos momentos difíceis. A gente tem que estar em comunhão com Deus nos momentos bons e nos momentos difíceis. A gente não pode só buscar. A gente não pode só passar ali pelo o esconderijo do autismo, fazer um pedido, aí Deus concede o pedido e aí eu vou embora, curtir a minha vida e depois, quando eu precisar, eu volto. Isso não é habitar. Isso é só usufruir. Existe muita gente que tem essa vida de troca, né, com Deus. Então, eu usufruo ali de um benefício de Deus, aí eu volto, está tudo bem, tudo maravilhoso. Aí, quando a situação começa a apertar, aí eu vou, aí eu usufruo de novo de um benefício. Mas não é isso que Deus quer de nós. Não é para isso que Ele chamou a gente. Ele chamou a gente para ter uma vida verdadeira com Ele. Ele chamou a gente para ter um relacionamento de verdade, para habitar nele. E aí a gente tem a proteção dele. Quando a gente habita em Deus, até no meio da tempestade a gente encontra paz. Até no meio da dor, a gente encontra motivo para sorrir. Até no meio da indignação, da justa indignação, a gente tem motivos para agradecer. Porque a gente habita em Deus. Porque se depender da gente, na dor a gente não vai encontrar nada, na indignação a gente só vai encontrar raiva, ódio, na contrariedade a gente vai encontrar palavras agressivas, mas Deus transforma a gente, Deus cuida da gente, Deus cura a gente. E é para isso que nós somos chamadas. Eu tenho certeza que quem está aqui hoje
está aqui pelo chamado de Deus, de encontrar nele equilíbrio, de encontrar nele paz, de encontrar nele segurança e refúgio. Então, eu queria que vocês pensassem hoje à noite sobre qual é o refúgio que vocês estão buscando e o que é que a gente pode melhorar. Porque a gente sempre pode melhorar. A gente sempre tem o que se dedicar mais, a gente sempre tem aquele desafio que a gente pode superar. Então, como eu estou hoje e como eu quero melhorar? Queria que vocês pensassem sobre isso, abrissem a mente de vocês para esse evento, para que a gente possa ser cuidada, consolada, curada por Deus. Porque cada uma que está aqui tem a sua luta, tem a sua batalha, e precisa do consolo de Deus, precisa de Deus como fortaleza. Então, eu queria que vocês pensassem nisso, junto comigo, né? E, ao longo do evento, eu sei que a gente vai ter vários momentos aí para compartilhar, para falar, e eu queria que vocês abrissem a mente e o coração de vocês para pensar em Deus como nosso refúgio, em Deus como nosso protetor, o nosso cuidador, porque Ele nos ama. Ele nos ama tanto ao ponto de oferecer o Filho dele para morrer por nós. Vamos orar? Senhor Deus, tão grande e tão poderoso, Pai, somos gratas por estarmos aqui, podendo aprender cada vez mais da sua palavra, podemos buscar em Ti o refúgio, podemos fazer em Ti a morada, Pai. Pai, nos acolha com seus braços abertos, nos acolha com seu amor e nos ajude, Pai, a permanecer sempre firmes no seu caminho, a permanecer debaixo das suas asas, Pai. Porque nós queremos que o Senhor nos proteja do caçador, nos proteja da peste, das flechas, e que os seus anjos, Pai, recebam a ordem de cuidar de nós e de nos proteger. Que mesmo diante do medo, mesmo diante da dor paralisante, mesmo diante da dúvida, que a gente possa ter no Senhor a certeza de que o Senhor nos ama ao ponto de entregar o seu Filho para morrer por nós. Cuida de cada coração aqui, Pai. Sara cada dor que está consumindo a alma de cada uma aqui, Pai. E nos fortaleça, para que juntas a gente possa crescer e fazer a sua vontade, para que a gente possa glorificar o seu nome acima de qualquer outra coisa. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém.